Pronto, gravando. Então, Rê, damos as boas-vindas para quem está aqui. O que a gente vai trazer aqui para vocês foi, de fato, uma DR que rolou entre eu e a Renata, tá? Rolou uma DR aqui. A gente vai procurar reproduzir como foi esse caminho, como foi essa jornada, por que ela começou, o que a gente descobriu, né? Que incômodos que a gente teve. Como toda DR, ela não é conclusiva, mas ela é para dar pitadas de insights mesmo para a gente. Então, nosso convite é vocês viverem conosco, né, Rê, a história que a gente viveu, né? A gente tentar percorrer esse caminho de DR juntas. E a ideia é que esse momento DR na Casa Melina seja um novo produto, assim, que a gente possa trazer outras DRs à tona também, tá? A gente está começando com a mesma, com o que aconteceu com a gente. E aí, então, eu convido a Rê para começar a resgatar como tudo começou, Rê. Só queria dar uma parte, assim, né, antes de começar, porque desde que eu conheci a Grazi, a gente tem muitas DRs. A gente sempre teve, né? Sempre senta lá, pega um café e sempre tem umas discussões aí nos últimos 6, 7 anos que a gente se conhece. Então a gente achou que né, talvez, poxa, agora que a gente tem um espaço, talvez vale a pena a gente começar a compartilhar, porque é sempre muito rica essa nossa discussão. Tá? Então, tudo começou, eu vou daqui a pouco até colocar um slidezinho para compartilhar com vocês, mas tudo começou com um talk que eu fiz aqui na Casa Merlina, acho que foi em abril, né? Uhum. Acho que foi em abril, maio, enfim. Onde eu resolvi trazer um ponto de vista bem diferente do que eu vinha trazendo de conteúdo, que tinha o tema do que eu aprendi quando eu encontrei o silêncio. Até muitos de vocês aqui estavam nesse dia. Tá? Então, eu contei um pouquinho da minha trajetória de desenvolvimento pessoal mesmo. Hoje eu tenho 49 anos. Então, nesses últimos 9 anos, o que eu percorri, onde eu bebi na fonte, e as coisas que foram relevantes e importantes para mim, e que eu descobri no momento que eu comecei a aprender a silenciar, né? A ter momentos de silêncio para poder ouvir a mim mesma. E a Grazi não pôde estar nesse tal que assistiu depois, então a nossa discussão não aconteceu no dia, ela assistiu, e aí que a gente começou a ter a nossa discussão. Né? Então, eu vou só compartilhar com vocês uma parte dessa história, porque é a parte, né, uma parte que ela é relevante aqui para nós. Então, eu não vou perguntar se todo mundo está vendo, porque se não estiver vendo, a Grazi me avisa. Né? Então, esse era o talk, o que aprendi quando eu encontrei o silêncio. Quem ficar curioso, está lá, tá disponível no YouTube, enfim. E aí eu trouxe essa frase que ela faz muito sentido para mim, né? Uma frase do Picasso, onde ele diz que o sentido da vida é encontrar, né, o seu dom, e o propósito da vida é compartilhá-lo. Eu sempre tive dificuldade, gente, porque nessa minha trajetória aí, né, a partir dos 40, foi quando eu resolvi mudar minha carreira para o desenvolvimento humano. Eu sempre tive dificuldade nos workshops que eu fazia, tudo, quando vinha essa pergunta de qual é o meu propósito. Eu sempre tive muita dificuldade em dar esta resposta. E quando eu vi essa frase me impactou muito, né? O sentido da vida é encontrar o seu dom. Então, e o propósito é compartilhar isso. Então, isso foi muito forte para mim e eu resolvi, nesses meus momentos de silêncio, entender qual era o meu dom, né? O que é que eu tinha, o que é que era esse ponto, né? Que daí o meu propósito era disseminar isso. Então, nesse momento, eu tive um momento onde eu silenciei e eu comecei a pensar o seguinte, né? Que os meus valores são coisas que são muito importantes para mim. Eu precisava identificar alguns desses valores para poder identificar, também para ajudar a me identificar o meu propósito.
outro ponto eram os meus pontos fortes. Até, inclusive, foi a Graziela que me deu o livro dos pontos fortes e eu comecei a ler e aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Poxa, eu sou a soma, né, dos meus pontos fortes com os meus valores e na minha cabeça, né, na minha estrutura aqui, esse era o meu propósito. Eu pegar os meus valores, trabalhar os meus pontos fortes ali, e aí esse era o propósito. Eu tinha que juntar isso e trazer isso para o mundo. Então, E esse era aí, um... Rê, eu vou pedir para você parar agora, né? Interrompe aí essa tela, porque quando eu estava assistindo isso, lá, né, no talk gravado, eu fiquei assim, como assim essa mulher está me dizendo que valores tá na soma para gerar propósito? Eu passo a vida falando que propósito é a nossa busca, que a gente tem que ter um propósito elevado. Agora ela está dizendo que identificar os valores é mais importante do que o propósito, né? Então aí o cabeção começou a pirar, eu tive que passar a mão no telefone, né? Rê, tudo bem, Rê? Tudo bem, Grazi? Como você tá? Tudo bem. Olha, Rê, eu tô aqui assistindo o seu talk, que infelizmente eu não pude estar lá, né, no dia acompanhando. Mas, cara, eu quero entender esse negócio melhor. Como é que você me fala que valores é mais importante que propósito, que valores que definem propósito? Eu tô pirando com isso aqui. Você tá mexendo alguma coisa dentro de mim que eu não sei o que é. Da onde veio isso? Oh, então vamos lá. Acho que assim, como eu vem de dois caminhos. Um que eu venho trabalhando muito forte com clientes de coaching que a gente começa a esbarrar e não conseguir trabalhar o propósito. E aí eu vivi sim, uma situação que foi muito impactante para mim, porque eu fiz a minha formação de coaching no Instituto Ecossocial e nós tínhamos 23 colegas e 17 desses 23, quando acabou o curso, nós nos reunimos e decidimos juntar forças. Então, nós criamos uma rede, né, e resolvemos começar a trabalhar juntos. Né? E tinha tudo para isso, para dar certo. Né? Na minha cabeça, nada podia dar errado, porque nós tínhamos todos, estávamos mais ou menos na mesma... né, no mesmo período de vida, né, ali fazendo alguma transição, buscando uma formação. Nós vivenciamos coisas muito impactantes juntos, nós tínhamos a mesma metodologia e né, dos 23, por que não os 23 e só 17? Porque esses 17 tinham o mesmo propósito. Nós identificamos que nós tínhamos o mesmo propósito de vida, muito forte, que era, né, desenvolver pessoas. E, no entanto, eu não conseguia trabalhar bem neste grupo. Tinha sempre algo que não funcionava, não fluía. Né? Eu já fazia parte do grupo com a Grazi da Poena, onde, teoricamente, né, bem entre aspas aqui, nós éramos pessoas completamente diferentes, com formações diferentes, com caminho de profissão diferente, em estágios completos. Né? A Grazi já estava há, sei lá, 15 anos fazendo o que eu estava iniciando um processo e, no entanto, fluía, né? Com esse grupo que eram pessoas completamente diferentes de mim, fluía. E nesse grupo que eu tinha o mesmo propósito, as coisas não iam. E num momento que também eu resolvi dar uma parada e tentar entender aquilo, eu percebi que os meus valores eram muito diferentes dos valores daquele grupo. Aquele grupo feria alguns valores meus que eram muito importantes. Até essa coisa de ter liberdade para trabalhar, de ter autonomia para fazer algumas coisas, que são valores que na minha vida são muito enraizados. Então, toda vez que eu faço um assessment, seja ele qual for, DISC, MBTI, o Human Guide, sempre tem lá, ou aquele âncora de carreira, né? Sempre tem lá essa coisa de que eu preciso ter liberdade para fazer as coisas. Esse é um valor importante para mim. Então, eu percebi que não bastava ter o mesmo propósito. Eu tinha que buscar um grupo que tivesse os mesmos valores
que eu tinha e não necessariamente o mesmo propósito que eu tinha. Então foi daí que saiu essa equação. Ah, agora faz muito sentido para mim que você está trazendo, porque principalmente quando você fala de liberdade e autonomia, porque esse também é um valor que aparece em todo o assessment que eu faço, né? Então, talvez a gente tenha se identificado muito por isso, mesmo sendo diferentes, né? Então, o que você está dizendo é que às vezes a gente até pode ter propósitos comuns, mas se o caminho para chegar nele não leva em consideração os mesmos valores, pode não acontecer essa cola, né? Exatamente. É isso que você está trazendo como reflexão. Tá. E é isso que eu venho trabalhando com os meus clientes. A gente acessar primeiro, né, identificar primeiro quais são os valores, para depois a gente trabalhar quais são as empresas que têm esses valores, que daí vão poder corroborar com você. E, enfim, isso eu tenho percebido que tem evoluído e tem dado mais, né, mais liga, se a gente pode usar esse termo, entre as pessoas e aquilo que elas estão buscando. Bom, Rê, você sabe que eu sou engenheira de formação, que meu mindset é framework, né? Então, assim, e você de marketing, Eu né? sou o oposto. Não, mas você desenha os frameworks. Sim, eu desenho. Então, assim, como é que a gente poderia representar isso em um slide, hein? Essa nossa conclusão para poder compartilhar com as pessoas. Então, vamos lá, vamos para o nosso slide. Acho que a gente podia trabalhar, né, pensando que a nossa vida é uma ponte, né? Os valores são os pilares dessa nossa ponte, né? E o propósito é a caminhada dessa ponte. Acho que aqui ilustra bem o que eu tô, né, o que eu tô imaginando, que a gente tem pilares que são fortes, que sustentam essa ponte, e o nosso propósito é a gente, né, atravessar essa ponte nesse mesmo, né, no sentido da gente seguir em frente na nossa vida, sustentado pelos valores. Então, Rê, mas aí eu vou dizer que você está me trazendo um outro incômodo. Meu incômodo olhar para isso agora é o seguinte: bom, na engenharia a gente sabe que sem esses pilares essa ponte não para em pé, Não. né? Não tem como. Então, para ela continuar em pé, o que eu estou vendo nesse desenho é que os valores não mudam ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Eles têm que ser sempre os mesmos para poder sustentar essa ponte. E se o valor mudar, essa ponte pode cair. Então, a gente está afirmando que os valores não mudam ao longo do tempo? Buguei. Enfim, aí a Graziella, como sempre, né, me tirou da minha zona de conforto. Eu buguei, porque os meus valores, eu ainda insisti que os meus valores nunca mudaram, mas eu não podia afirmar isso. Né? Dizer exatamente, não, os valores das pessoas não mudam. Acho que esse era uma frase que eu não posso afirmar. E aí eu voltei para a lição de casa, pedi um tempo. Eu preciso de um tempo, vamos voltar a falar semana que vem. Tá? E fui atrás de estudar um pouco mais sobre valores. Né? Eu achava que eu já estava plena naquele conceito e eu não estava tão plena assim. Fui beber em algumas fontes, várias, tentando provar para a Graziella que os valores não mudavam. Essa era a minha premissa, né? Porque, para mim, essa era a premissa. E aí eu esbarro em algumas coisas como, né? As normas mudam, os comportamentos mudam, portanto, o significado que nós damos para os valores também mudam. Aí eu falei, fui, né, um pouco mais a fundo. Aí eu fui, já que era assessment, né, que sempre dava os valores, né, lá aqueles valores meus importantes, fui no Barrett. Não sei se vocês conhecem, o Richard Barrett, inclusive está disponível o assessment dele. Fui lá beber na fonte mais dele. Tá? Então, ele fala dos 7 níveis de consciência, ele fala que os valores estão no cerne da nossa tomada de decisão, mas ele fala que os níveis de consciência que têm uma relação direta com os nossos valores mudam conforme o momento.
e realmente eu tinha feito o assessment anterior e eu fiz o assessment de novo e mudou, né? Eu fiz a comparação e aí eu falei, os valores não são o alicerce da ponte. Aí eu falei, não, eu tenho que ir atrás de mais gente, vamos, né? E aí eu fui atrás de um autor, de um livro que eu li há muitos anos atrás, porque eu fiz um curso de italiano, então eu queria ler em italiano, não era nem pelo assunto. E aí eu resgatei esse livro, né, que é do Dr. Francesco Alberoni, que é um super estudioso, ele é vivo ainda, velhinho, mas vivo, e ele traz na Itália ele é super famoso, porque ele, junto com Umberto Eco ali, eles fizeram várias elucubrações juntos, e ele traz que para ele coloca que os valores eles têm muito a ver com a moral, né? Eles estão intimamente ligados e que a moral é um produto de evolução na realidade, né? Então ele traz que as normas morais mudam, né, de sociedade para sociedade, se modificam no curso da história, que a cultura interfere nos valores. E aí ele traz, inclusive, que é para ele, no ponto de vista dele, a música, né? Ele trazendo o efeito como Elvis Presley, como Beatles, ele traz que a importância que esses caras tiveram para o mundo são, né, equivalentes ao que a gente está falando da ciência e da filosofia, porque eles realmente mudam. Tá? Então, o fato é, ele traz, inclusive, assim, poxa, gente, antigamente as pessoas achavam super normal ir para uma arena e ver gente ser comida por leão. Né? E tudo bem. Né? E hoje aquilo é uma barbárie. Então, isso realmente tem uma mudança muito forte. Né? Então, eu comecei a perceber que a minha premissa, né, eu tinha uma crença realmente de que os valores não mudam em hipótese nenhuma. E aí, na realidade, eu fui esbarrar de que não é bem assim, a história não é bem essa. Né? Tentei adiar a minha conversa com a Graziella, né, para não ter que assumir que eu não estava, né, que eu não estava certa, mas brincadeiras à parte, né, eu fui me redimir. Falei, e agora, Grazi, que pesquisa você fez de valores que eu sei que você pesquisou? Conta aí para mim o que você descobriu, porque não vem com essa de que só eu que fiquei com a pulga atrás da orelha. Foi isso mesmo, né? Também fui fazer as pesquisas, eu acho que o incômodo ficou no ar. E aí eu fui para um lado mais complementar, Rê, que foi buscar essa questão dos valores na economia, né? Então, a Rê já tinha me sinalizado sobre o Francesco, né? Sobre pesquisar nessas fontes. Eu falei, legal, ela vai para um lado mais histórico-comportamental, então eu vou pesquisar na economia, onde é que está essa questão do valor, e eu fui numa obra chamada Identidade da Economia. E ali eu descobri o seguinte, que existem duas coisas que motivam, que são motivadores do ser humano, que é o senso de utilidade e a identidade. O senso de utilidade, ou seja, a gente se sentir útil ou ter coisas que nos façam sentir útil, com o tempo eles vão mudando as nossas ideias. Então, por exemplo, eu posso ter desejo de consumo de carro e depois mudar de ideia e ter um desejo de consumo de Uber, porque a utilidade estava em questão, né? Aquilo que é mais útil, que faz mais sentido. Então, isso vai mudando a economia. Só que a identidade, ela diz respeito ao senso de pertencimento social. E aí o pertencimento social está totalmente relacionado com valores. Então, quando o contexto social muda e introduz novas regras e novas normas na sociedade, a minha necessidade de pertencimento social faz com que eu questione os meus valores para me adequar a essas normas para pertencer. Né? Então, ele traz um exemplo clássico no livro, que é quando começou a ter a lei antifumo, né? Que era proibido fumar nos lugares. O contexto social mudou,
não era mais permitido fumar nos lugares. O meu valor, por exemplo, liberdade, quero fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu bem entendo, ele pode ter sido substituído pelo valor saúde e segurança, pela minha necessidade de pertencimento àquele contexto social onde não se fuma mais em qualquer lugar, né? Acho que a gente está vivendo isso com as máscaras, né? Muita gente é contra o uso da máscara, quer sua liberdade de ir e vir garantida, e se ele não tem necessidade de pertencimento social, ele pode não mudar o seu comportamento e continuar naquele valor. O pertencimento social faz com que a gente use máscara, apesar de não querer, para a gente estar num contexto de grupo. E aí aquele meu valor, liberdade, autonomia, faço o que eu bem entendo, ele é substituído pelo valor pertencimento, segurança, bem-estar, convívio, né? Então, Rê, o que eu entendi é que a economia, e a gente fala tanto de capitalismo consciente, né, ela também fundamenta que os valores podem mudar ao longo do tempo a partir do momento que as normas mudam. E as normas mudam porque o contexto social muda. E aí eu cheguei numa frase do Bauman, né, que fala do mundo líquido, que ele diz o seguinte: a dinâmica do transitório se impõe ao perene. Então, aquilo que é transitório pode, de fato, nos trazer essas mudanças de valores. Então, eu estou vendo que a gente chegou às mesmas conclusões, né? E aí, como é que a nossa ponte para em pé agora? Pois é, mas você detonou com a minha ponte, né? Mas tudo bem, eu lá do marketing, querendo tudo fazer a pontezinha bonitinha, e aí a Grazi vem e destrói minha ponte. Grazi, a Maria Hermínia quer saber o nome do... quer que você repita o nome do livro, enquanto Vou colocar eu ponho aqui. lá a nossa ponte. Então, vamos lá, gente. Então, a gente tinha, né, a reflexão aqui de que os pilares da nossa ponte eram os valores e o propósito seguia. E aí a gente está esbarrando agora que a gente tem que trazer um novo olhar para essa ponte, né? E muito discutindo em cima disso, ainda teve DR na ponte, mas aí a gente já trazendo aqui a nossa conclusão, a gente trouxe os valores para cima da ponte, né? Que os valores eles são os que ajudam a gente a caminhar por essa ponte. E esses valores podem mudar, né? Então, a forma como eu vou andar pela ponte, elas podem mudar, como a Grazi trouxe o exemplo do carro, do Uber, eu posso começar de moto, depois ir de carro, depois ir de bike. Enfim, os valores eles vão mudando, mas eles nos ajudam nessa caminhada, né? O propósito continua ali, né? Então ele vai impulsionar a gente, né, para essa caminhada. E o que a gente vai buscar, né? A gente precisa ter uma visão de futuro para a gente buscar, né? Então o ponto é, vamos olhar aqui, ter uma visão de futuro, né? O nosso propósito vai nos impulsionar a seguir por esse caminho e os nossos valores aí é que estão em cima da ponte e a gente vai trabalhar, né, aí e caminhar, trabalhar não, né? Caminhar, fazer a nossa caminhada em cima da ponte com os nossos propósitos, valores e a nossa visão de futuro, tá? Então a nossa pontezinha ela fica de um jeitinho diferente. E aí, a engenheira... pilar, né? Tá bom, a ponte tá linda. A gente tem um motivo para entrar nela, a gente vai caminhando nela conforme as coisas vão acontecendo, e isso significa revisitar valores muitas vezes. E a gente tem um norte, né? A gente está indo para uma visão de futuro, inclusive criando esse futuro à medida que a gente caminha. Uhum. Mas continua sendo ponte, ela continua tendo pilar, ela tem que parar em pé. Como é que a gente faz? O que não muda, né? O que é permanente aí ao longo do tempo? Gra, nós vamos ter que ir para a filosofia. Vamos ter que ir para a filosofia. O que você encontrou lá? Aí, claro, né? Falou de ir para a filosofia, eu fui com o maior prazer do mundo pesquisar Sócrates, Aristóteles, Platão e assim por diante. E aí a gente encontrou a palavra essência. E a definição de essência na filosofia
ela é como algo permanente e central na nossa vida. Então, os filósofos, eles dizem o seguinte, que a nossa existência precede a nossa essência. Então, primeiro a gente existe, pá, temos um corpinho, né? Essa existência do nosso corpinho, ela é transitória, né? Ela é transitória. Esse corpinho vai mudando ao longo do tempo, né? Os 50 chegando, a gente sabe bem disso, né? Agora, a partir do momento que esse corpinho existiu, ele ganha uma essência e essa essência é permanente e central na nossa vida ao longo do tempo. E que ela tem uma conexão com o divino em nós. É a representação da nossa inteligência espiritual, é a representação do divino dentro da gente. E isso, essa essência, ela é mais central na nossa vida. Então, a gente pode mudar de valores ao longo do tempo, a gente pode redefinir propósitos à medida que a nossa consciência vai evoluindo, né? Mas a nossa essência, ela dá a centralidade da nossa conexão maior, né? Isso segundo a filosofia. Só que fez muito sentido para a gente, né, Rê, estudar Sim. isso, ouvir isso. Por quê? Uhum. A gente lembrou de exemplos da nossa vida, né? Então, claro que meu propósito mudou muito ao longo do tempo, né? Antes de ter filho, imagina, segurança e preservação não era uma preocupação, né? Hoje em dia é, enfim. Eu já tive vários tipos de trabalho na vida, mas a essência que está dentro de mim, da minha relação com a aprendizagem, com o ensino, com o saber, sempre esteve presente. Então, aos 17 anos, quando eu tive o meu primeiro negócio, que eu fundei uma escola preparatória para o vestibular, o meu valor estava em ensinar matemática, física e química para as pessoas passarem no vestibular. Mas a essência do ensino e aprendizagem estava muito presente. Hoje, no meu papel consultivo, eu falo de outras coisas, né? Falo de capitalismo consciente, falo de inteligência espiritual, falo de inteligência intuitiva, falo de comportamento, mas a essência do ensino e aprendizagem e o valor e o foco no saber continuam super presentes, né? Então foi aí que a gente entendeu que a filosofia podia, né, ter alguma pista para o nosso pilar, né? E aí, na bem da verdade, a Grazi trouxe exemplos dela, eu comecei a tentar buscar os meus, e no fundo, apesar de eu ter tido uma carreira totalmente executiva de marketing, se você perguntar hoje para as pessoas que trabalhavam comigo, o que a Renata tinha de diferente? Poucos vão falar sobre o marketing. A maioria das pessoas vão dizer, putz, a Renata era uma super gestora de pessoas, a Renata era a pessoa que ia lá, pegava trainee, pegava e construía, tinha paciência de desenvolver. Então, esse lado do desenvolvimento das pessoas sempre esteve ali, né? Apesar de novo, a gente ter propósitos que vão mudando ao longo do tempo. E aí eu comecei a ficar feliz que a minha pontezinha ela ia ganhar uma forminha melhor. E aí a gente ia trazer, então, para a nossa base, né, a essência. E aí acho que esse nosso desenho, né, ele acabou sendo uma satisfação para nós duas de olhar, não, realmente essa ponte faz sentido. A essência são os nossos pilares, a gente tem os valores que vão ajudar a gente na nossa caminhada, o propósito vai impulsionar a gente para a nossa visão de futuro, e a gente vai estar em cima desse pilar da essência. E aí, indo um pouquinho mais a fundo, né, eu também fui um pouco mais a fundo nesse caminho da essência, assim como a Grazi, e eu encontrei um manifesto antropológico que fala sobre a essência humana, e ele diz que a essência humana ela se resume aí a 3 pilares, né, que é a razão, a vontade e o coração. E isso me fez lembrar como a minha formação em coaching ela tem uma base da antroposofia muito forte. Quem conhece a antroposofia sabe que eles falam muito de pensar, querer, né? Na verdade, desculpa, é pensar, sentir e querer.
que é exatamente, né, o pensar da razão, ali o coração é o sentir e a vontade é o ir lá e fazer. E começou a fazer muito sentido, e tem nesse manifesto que querer, pensar e amar são os propósitos que movem o homem. Tá? E eu sou tudo aquilo que eu faço, penso ou amo. Então as coisas começaram a tomar aí, né, um corpo, e acredito que realmente talvez a nossa ponte, né, o pilar da nossa ponte, esse pilarzinho aqui, talvez pudesse ser um triângulozinho exatamente com esses pilares, né, da razão, da vontade e do coração, que vão sustentar essa nossa trajetória. Então, acho que esse foi um momento aqui que a gente olhou e falou, nossa, acho que faz sentido. Realmente não são os valores que estão sustentando essa ponte. É a nossa essência, que é aquilo que a gente carrega com a gente, que não muda. E quando a Rê trouxe essa frase para mim, né, Rê, vai para o próximo slide só para a gente ver a frase juntos. Essa aqui? Eu sou tudo aquilo que faço, penso ou amo, né? Isso para mim conectou demais com o que é essência, né? Porque a partir do momento que eu estou fazendo, conscientemente eu posso nem conseguir explicar, mas se eu estou priorizando algo e fazendo algo, é porque aquilo está com uma prioridade dentro de mim, né? Aquilo que eu penso, nossa, como, Rê, você me fez prestar muito mais atenção nos meus pensamentos depois da nossa DR, né? Uhum. Peraí, o que eu estou pensando agora? Que tipo de frase veio aqui, né? Que diálogo interno foi esse, né? E muito mais vontade de demonstrar amor mesmo pelas coisas, né? Então, fez muito sentido para a gente trazer a essência desse lugar, e a gente sabe que o alinhamento dessas três coisas tem feito diferença, né? O HeartMath, por exemplo, ter vivido o HeartMath com a Rô, que é o alinhamento de tudo isso, né? Trouxe muito desses insights também. E aí a gente falou assim, caramba, né? Vamos continuar na DR ou será que a gente está num ponto que dá para abrir essa DR para o mundo, que isso não se esgota? A gente não está dizendo que essa ponte é a verdade absoluta, né? Mas foi aonde a gente chegou com as nossas reflexões, né? E aí a gente decidiu, né, tomar o café mesmo, né? Vamos tomar um cafezinho entre o propósito e o valor, para a gente poder convidar as pessoas para essa conversa com a gente, né? Então, ó, eu vou até renomear meu nome aqui, Rê. Tá. Agora eu vou ser o propósito. E eu vou ser o valor. O valor. Já renomeei. Que riqueza, gente! E aí a gente foi para o nosso cafezinho, né, para concluir a nossa DR de uma forma decente, né? Aí o valor já estava lá quando eu cheguei, né? Eu chego e falo assim: e aí, seu valor, como é que o senhor anda? Tudo bem? Faz muito tempo que eu não te vejo. Mudou alguma coisa em você desde a última vez que a gente se viu? Ai, propósito, nem te conto. Antes da pandemia, você sabe que tudo para mim era liberdade, né? Agora eu sou todo segurança e proteção. Ah, valor, então você não preza mais por ser livre? Isso era tão forte em você? Calma, calma, calma. Claro que sim, mas ele já não está mais em primeiro lugar. Nesse momento da vida, acho que eu preciso dar mais valor para a vida e para a saúde de todos, até que a gente possa voltar aí a ser livre de uma forma mais rápida. A liberdade continua aqui, mas a prioridade agora é a saúde e a vida de todo mundo. Nossa, Valor, eu fico super feliz que você possa mudar. Eu adoro mudança, né? E ó, eu vou estar sempre pronto aqui para dar qualquer empurrão que você precisar. Bom, só você mesmo, né? Adora ficar aí assistindo tudo de camarote.
Ah, você sempre me provoca, né, Valor? Mas você que pensa, eu dou sentido a tudo. Se você valoriza a saúde, é porque eu estou dando um sentido para você querer estar vivo, uma razão para existir. Ah, seu propósito, sempre se achando o mais importante. Ai, Valor, pior que eu me achava mesmo, viu? Mas foi você que me mostrou que não é bem assim. Eu te coloco na estrada, mas você que faz essa caminhada valer a pena. A essência sustenta essa jornada. No fundo, nós andamos juntos, sabe, Valor? Eu já não me acho a primeira bolacha do pacote mais. Agora, a não ser que não se queira atravessar a ponte, né? Ah, sim. Se não se quer atravessar a ponte, eu vou ter o maior prazer de dar o primeiro empurrãozinho, dar sentido para as coisas, fazer com que a gente tenha razão para viver, inclusive esse desafio de mudar o nosso valor, né? Então, eu posso não ser o mais importante, mas conta com o meu empurrãozinho sempre. Bora tomar o café, senão ele vai esfriar? Vamos embora. E assim terminou a nossa DR. Gente, eu não sei para vocês, mas para a gente foi muito divertido, né? Pois é, a gente transformou uma discussão, né, ali em algo que a gente quis trazer de uma forma gostosa e divertida para poder, né, ilustrar e acho que também gerar reflexão em cada um de vocês, né? Qual é o propósito, enfim, qual a essência e tudo mais. Posso fazer um convite para elas, Gra? Por favor. Então, o convite que a gente queria fazer para vocês, a gente pode até daqui a pouco abrir para uma discussão aqui do ponto de vista de vocês, mas acho que seria legal. Esse convite é um convite primaveril, né? De vocês olharem um pouco para esse momento que vocês estão vivendo, né? E qual que é a ponte de vocês, né? Como é que está a ponte de vocês? Qual que vocês consideram que seja a essência de vocês? Quais são os valores desse momento? Né? O propósito que está impulsionando vocês? A visão de futuro que vocês estão trazendo? Se você fosse desenhar a sua ponte, como que seria essa ponte? E aí a ideia é a gente dar uns minutinhos aqui para vocês. Vou colocar uma musiquinha gostosa para vocês pensarem um pouquinho, né? Acho que aqui a gente trouxe algumas indagações nossas, mas quais são as indagações de vocês? Ou o que ainda precisa ser visitado por cada um de nós? Né? A Grazi trouxe aqui que ela começou a olhar mais para as coisas do que ela está pensando. Então, o que será que a gente precisa colocar mais atenção? Né? Qual é a nossa ponte? Legal. E aí, a partir desse momento, eu paro de gravar, porque aí a gente dá um tempinho para vocês refletirem, e aí a gente faz uma partilha para vocês ficarem à vontade aí de trazer seus pontos, tá bom? Vou pôr uma. Vocês precisam que a ponte fique aqui ou já